Acho massa. É, o Hanashi, diferente do Israel um pouco, eu resolvi escrever para não me perder, porque é muita coisa. E eu também trouxe as fotinhas para que vocês pudessem dar uma olhada. Inclusive tem um Israel em todas. Tive a graça de fazer o Shuyoka e Hinokshin com Israel, então foi um mês tendo que aguentar. Com o intuito de iniciar esse Hanashi, quero abordar a concretização da minha determinação espiritual. Como alguns de vocês já devem saber, no ano passado eu concluí meu terceiro módulo do curso estudantil, Gaku Seikai. No entanto, devido a imprevistos de ordem de trabalho, né, eu não consegui ficar no Dendocho para fazer o Shuyoka, né, que é logo após o curso estudantil. Aí eu tive que voltar para Fortaleza, mas nessa ocasião eu me determinei a, quando fosse no ano seguinte, né, no caso esse ano, voltar ao Dendocho e fazer o Shuyoka, fazer Hinokshin e fazer Shuyoka, né? Então, diante disso, determinei meu coração e no período de 9 a 14 de janeiro, coincidiu com o curso estudantil também, 9 a 14 de janeiro de 2024, né? Foi bem exatamente o período do curso estudantil novamente. E aí, nessa ocasião, eu tive a oportunidade de integrar o corpo de Hinokshin junto ao departamento das moças da Terikyo, que é essa foto das meninazinhas de amarelo e os meninos de cinza. Essa experiência se mostrou extremamente enriquecedora, pois me proporcionou a oportunidade de observar com novos olhos aquilo que antes eu conhecia apenas como participante. Pude presenciar o empenho e a dedicação das senhoras que levantavam às 3 e 4 horas da manhã para preparar o café, assim como o esforço dos senhores que pegavam a estrada de madrugada para abastecer a despensa e garantir que nada faltasse. Durante os dias de curso, sem dúvida, essa experiência modificou profundamente minha percepção do que é gratidão e dedicação. Ainda no período do Hinokshin, tive a oportunidade de presenciar de perto o empenho das associações e departamentos, trabalhando em conjunto para que tudo transcorresse conforme o planejado e programado. Aqui a gente sabe que as pessoas que estão um pouco mais de tempo, né, sabem que existe associações e alguns departamentos, como o departamento das moças, associações, né, associação estudantil, né, que é dos jovens e tudo mais. E aí a gente escuta falar, mas a gente não sabe bem como é que funciona, né, como é que é mesmo essa turma toda. E quando a gente chega no Dendocho, nesse período de curso, né, a gente consegue ver todo mundo junto, trabalhando, fazendo as coisas, correndo para um lado, correndo para o outro. Então, todo mundo bem apresentado, né, fardado direitinho, e todo mundo se ajudando. Então, é muito interessante ver que, além da gente que está fazendo daqui, né, tem uma galera grande fazendo de lá também. Então, a gente se sente conectado de alguma forma, né? Pronto. Mais uma vez, foi extremamente gratificante poder estar junto de pessoas tão incríveis que me ensinaram muito sobre a Terikyo e sobre a vida. As pessoas que participaram, que eu tive a oportunidade de estar com elas, né, durante o Hinokshin, foi algo extremo, porque quando eu dizia, eu me sinto cansada, eu lembrava que antes de eu acordar, que eu acordava às 4h30 para ir para a cozinha, antes de eu acordar, já tinha senhoras que já tinham acordado e que elas já estavam fazendo, já tinham feito o café e o que eu ia fazer era só colocar na mesa. Então, assim, já tinha uma galera que já estava lá há muito tempo fazendo as coisas. Então, eu dizia assim, eu tô cansada. Mas aquela senhora, ela com certeza está mais cansada do que eu. Porque eu tive a oportunidade de dormir um pouco mais do que ali. Isso faz a diferença, né? O acúmulo dos dias, você fica, poxa, hoje eu tô cansada. Mas com muito empenho e dedicação, a preocupação delas em relação, às vezes tinham coisas para cortar, né, e elas ficavam, toma cuidado que as facas estão amoladas, né, vocês podem se cortar. E aí ela se preocupava tanto em, tipo, para mim não se machucar, que algumas delas acabaram se machucando com a faca. Eu fiquei, meu Deus do céu, vocês estavam agora falando para mim. E aí foi durante mais ou menos uma semana, que foi o período do GA, que eu estive integrando o corpo de Hinokshin, com as meninas do Joshi, que é o departamento de moças, e com os meninos do Senenkai, que está aí na frente, que o presidente do Senenkai
Mas aí vocês vão saber mais pra frente. É, agora entrando no período do Shuyokai, assim que termina o Gaku, começa o Shuyokai. Do dia 14 de janeiro a 10 de fevereiro desse ano, né, ocorreu o curso de formação espiritual Shuyokai. Quando me determinei espiritualmente a participar do Shuyokai, não imaginava as dificuldades que me aguardavam. No início de 2023, quando voltei do terceiro módulo do curso estudantil, eu estava muito feliz, determinada a me dedicar às atividades da igreja. No entanto, acabei deixando levar por outras atividades e priorizando outras coisas. No segundo semestre de 2023, comecei a passar por muitas dificuldades em relação ao trabalho, faculdade e saúde. Eu não entendia o que estava acontecendo comigo ou por que de tudo está acontecendo daquele jeito. Comecei a desacreditar em tudo, inclusive em mim mesma. Tive vários problemas de saúde e ainda, sem entender as orientações de Deus, continuei buscando soluções em médicos e remédios, mas nada resolvia. Todos os dias, quando eu chegava no trabalho, ligava o computador e ia olhar as passagens para São Paulo, mas logo ficava muito triste porque estavam muito caras. Mesmo em meio a todas essas dificuldades, eu não tinha esquecido da minha determinação. Cada vez que eu olhava as passagens, elas estavam mais caras, até que um dia apareceu um desconto e eu consegui comprar a minha passagem para São Paulo. Até então, eu só tinha conseguido comprar a passagem aérea. Faltava os recursos para pagar o Dantai e o curso, que ainda é um valor por fora. Mais uma vez, fiquei muito preocupada, pois meu estágio não pagava o suficiente para que eu conseguisse juntar dinheiro para ir. Nesse momento, uma amiga minha conseguiu um emprego de freelancer no shopping para trabalhar de meu período no Natal. Não existiu. Fiquei muito animada e grata. Era um trabalho difícil, cansativo, mas todas as vezes que eu me sentia esgotada, eu parava, bebia água e agradecia a Deus por ter conseguido aquele emprego. Graças a ele, eu consegui ir para São Paulo. No final do ano, o final do ano passou e logo chegou o dia da viagem. Confesso que alguns dias antes eu quis desistir, pois acabei ficando desempregada. Sabia que as contas iriam apertar e apertar muito, mas não desisti. No dia do voo, acordei cedo, me vesti e fui para o aeroporto. Eu estava com muito medo e ansiosa, mas durante a viagem tive todo o apoio da equipe de suporte dos comissários que me deram atenção e conversaram comigo durante toda a viagem. Quando cheguei no Dendocho, fiz mais uma determinação. Durante o período em que eu estivesse lá, faria tudo de coração aberto, mesmo em situações difíceis. Mesmo que situações difíceis surgissem, eu procuraria a melhor forma para me posicionar e foi o que eu fiz. Durante vários momentos tive que me posicionar e cada um deles busquei como fazer o meu melhor. A gente passa 28 dias com pessoas diferentes e muitas delas são nossos espelhos, né? E aí, quando a gente tende a ver o nosso reflexo, principalmente as coisas que a gente não gosta, mas que a gente tem, a gente resolve, a gente briga, a gente reclama e quer se afastar, né? Mas eu vi que muita gente, eu olhava para aquelas pessoas e eu dizia, eu sou desse jeito. E como é que eu tô tratando as pessoas que estão ao meu redor? Tinha uma menina lá que foi bem complicada, ela afastou todo mundo de perto dela, inclusive do quarto. Ela dormia sozinha no quarto. E aí, eu acho que nos penúltimos dias, eu entrei no quarto dela para conversar com ela. E aí ela tava sozinha, tava escura. Eu fiquei assim, nossa, que quarto esquisito, né? E aí eu olhei assim pra ela e fiquei. Na hora eu parei, tava eu e ela em silêncio. Eu parei, eu perguntei, meu Deus, como é que eu falo pra mim mesma algo que eu acho que eu não escutaria?
que quando a gente recebe um conselho de alguém, um conselho pro bem, às vezes a gente não escuta, a gente deixa passar, tá certo, eu sei que eu tenho esse defeito, deixa passar. E aí a gente não escuta e não recebe aquilo como um chamado para mudança. E aí eu fiquei pensando, será que se eu falar alguma coisa, ela realmente vai me escutar? Se fosse eu, talvez eu não escutaria. E aí eu fiquei me deparando em várias situações. Também teve um período que muda de clima muito, nesse período do início do ano em São Paulo, muda de clima muito rápido. E aí eu adoeci, passei 3 dias de cama. E aí durante esses 3 dias que eu estava de cama, eu ficava todo o tempo, minha cama era, os dormitórios femininos são desse lado, né, de lateral pro Shinden, né? E eu ficava, meu Deus, o que eu não tô entendendo, o que eu não tô entendendo, o que eu não tô entendendo. E aí, quando enfim eu entendi o que é que Deus queria me falar, né? Com a orientação, imediatamente eu fiquei boa. E aí, no outro dia, quando eu pude voltar para as aulas, né? A gente abriu o Fudeshack, eu não sei exatamente qual a página, mas diz, né, que se as pessoas tiverem espírito firme, né, e entenderem as orientações de Deus, nenhuma doença passará de 3 dias. E foi exatamente com 3 dias eu fiquei boa, eu fiquei, meu Deus, acho que eu entendi um pouquinho o que você estava querendo me dizer. Mas, para mim, o que mais marcou todo esse Shuyoka foi confiar. Porque eu passei muito tempo, todo esse período, né? Eu dizia, vou fazer as coisas, mas eu não confiava em Deus. Eu dizia, eu vou me determinar, mas a determinação, ela não parte só de você e da sua dedicação, né? Você tem que estar renovando ela e tem que estar confirmando ela com Deus. Deus, eu estou determinada mesmo, e mostrar que você quer mesmo fazer isso. E eu tinha me determinado, mas eu tinha botado no limbo do esquecimento. E aí, quando estava bem, já no segundo semestre, aí eu disse, meu Deus, eu tenho que ir para São Paulo. E aí, como eu vou fazer? Não tenho dinheiro. Então, eu fiquei naquela. E aí, mesmo diante disso, ainda aconteceu outras dificuldades, porque eu fui para São Paulo com dinheiro contado, né? Então, assim, eu fui com dinheiro para pagar o Dantai, o dinheiro para pagar o curso, o dinheiro para passar uma semana para se alimentar. Pronto, foi com esse dinheiro, o dinheiro que eu tinha conseguido juntar. Mas também era todo o dinheiro que eu tinha. Eu voltei sem conseguir comprar uma água no aeroporto. Mas eu ficava, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu vou voltar para lá, eu tenho que fazer minha matrícula na faculdade e eu tô desempregada ainda. O que é que eu vou fazer agora? E aí ficava, toda vez que eu pedia uma orientação, Deus dizia, confia. Diferente do Israel, o meu verso que mais perdurou durante o Shuyoka foi no hino 3, e eu acredito que é o verso 7, que é haja o que houver, doravante seguirei unicamente amparado em Deus Parens. Que é o que houver, o que você estiver passando de dificuldade, confia em Deus, confia, e é muito difícil, porque você olha assim, você diz, sim, eu vou confiar, mas o que eu vou comer amanhã? Você fica muito preocupado, e é o nosso espírito humano falando, né? E Deus está todo tempo lembrando a gente, confia, você está sendo vivificado todos os dias, e você continua não confiando, né? Então, a gente acaba tendo esse espírito muito desconfiado, e Deus todos os dias está nos provando que Ele está fazendo as coisas incríveis. E por que não agradecer, né? Então, eu refiz determinações para o futuro, né? E em 2026 está regressando a Giva. Também não sei ainda como é que eu vou, mas vou descobrir. E foi 28 dias que eu me determinei a estar de coração aberto, e eu recebi tudo com muita gratidão, continuo de coração aberto, e ainda hoje continuo fazendo autostome todos os dias e continuo lendo o Fudeshack todos os dias, porque eu acredito que Deus ainda quer falar muita coisa pra gente, ainda tem muita coisa a entender, e não quero continuar nesse caminho, por mais difícil que seja, eu quero mostrar a Deus que eu estou determinada, né? E é isso. Muito obrigada. Eu não vou